muito feliz de vocês me convidarem, né, pela oportunidade, e eu sempre procuro também trazer temas bem modernos, bem recentes. Hoje eu comecei meu dia 8h30 da manhã numa palestra, e tinha um professor da UFRJ que ele trouxe uma expressão muito engraçada, né? Ele disse que aprendeu com o professor dele que o futuro estava grávido hoje, né? Aí depois que eu terminei minha palestra, ele falou assim: a Elbia é uma parideira do futuro, né? Porque eu levei tantos assuntos novos, né? E levei num ambiente do pessoal de engenharia, eles gostaram bastante. E eu venho trazer para vocês uma discussão parecida com... Hoje eu tive um dia todo assim discutindo transição energética, mudanças climáticas. Eu acabei de discutir um vídeo agora do The Economist sobre mudanças climáticas. E aí eu venho trazer para vocês a questão da energia eólica e falando também, vou falar sobre hidrogênio. A propósito, depois eu vou mencionar o nosso podcast Cabeça do Vento, mas ontem nós lançamos um dos nossos podcasts, são 2 por mês, e ontem nós lançamos um sobre hidrogênio. Foi uma entrevista que eu fiz semana passada com a Agnes Costa, do Ministério de Minas e Energia, e ele já está no ar, e vale muito a pena dar uma olhada nesse, ou melhor, ouvir esse podcast, tá? Bom, então eu vou começar passando, primeiro o seguinte: a Abeólica é uma associação privada sem fins lucrativos, né? E o nosso principal objetivo é inserir, consolidar e expandir a fonte eólica no Brasil. Eu cheguei na Abeólica, até comentei que eu fui semana passada subindo a aerogerador e comemorando meus 10 anos de Abeólica no dia 31 de agosto. Eu completei 10 anos à frente da associação. Parece que foi ontem, ao mesmo tempo eu tenho a sensação que passei a vida por lá, de tantas coisas interessantes que aconteceram. E a Abeólica vai fazer 20 anos no ano que vem, e ela nasceu pensando no desenvolvimento da energia eólica, só que quando ela nasceu, esse pensamento era bastante remoto, muito teórico, lá em 2002. Mas a eólica cresceu muito nos últimos anos, e hoje a associação ela tem mais de 100 associados. Os associados que participam da Abeólica são todos da cadeia produtiva, não só os geradores de energia eólica, mas os fabricantes de equipamentos, os fornecedores da chamada cadeia produtiva do setor eólico. E a associação está crescendo muito. Nesse último ano, principalmente, nós estamos recebendo novos associados, que são os associados de investimento em offshore, que é a nossa fronteira, né? Nós já estamos transpondo essa fronteira nos próximos anos, e a gente está crescendo muito, e o setor eólico, de forma geral, está crescendo muito. Eu vou trazer para vocês, primeiro, um contexto global. Esse contexto é de um relatório do GIEC, que é a associação... O GIEC é uma associação global de energia eólica, né, que a gente chama de Conselho Global de Energia Eólica, do qual eu faço parte e também sou vice-presidente. E o GIEC lançou em março deste ano o Global Wind Report, que é o relatório de investimentos globais em energia eólica, 21, sempre com dados fechados de 2020, então relativo ao ano de 2020. E esse relatório, ele vem num contexto muito importante, em que a gente está falando de mudanças climáticas, da necessidade de se investir em energias renováveis, da necessidade de colocar novas tecnologias. E um aspecto muito interessante deste relatório e dos números da energia eólica no mundo é que nós batemos recorde de instalação no ano de 2020. Então, a gente tinha uma média de crescimento, e no ano passado nós crescemos muito mais do que essa média, mais de 50% até, e
num ano de pandemia, que é um aspecto que chama muita atenção, né? Mas o que acontece geralmente com os investimentos de infraestrutura? Eles têm 2 ou 3 anos, né? As decisões de infraestrutura geralmente são tomadas com 2, 3 anos de antecedência. Então, essa é uma das explicações, né? Essa é uma das razões pelas quais a gente sabe que o recorde do ano passado não seria tão surpreendente. Aqui no Brasil mesmo, nós não vimos uma redução da instalação dos nossos projetos. Tivemos algumas dificuldades ali no início, no enfrentamento da pandemia, na adaptação da indústria com os protocolos, mas isso não prejudicou a capacidade instalada total e esperada para o ano de 2020. Naturalmente, as decisões que foram tomadas em 2020 vão trazer efeitos de médio prazo para a indústria. O que vai acontecer? 2022, 2023, certamente a gente vai ressentir os efeitos da crise de 2020. Bom, falando dos dados globais, o que nós temos? A China responde por 55,9% dessa nova capacidade instalada global de energia eólica. E os Estados Unidos vêm em segundo lugar, com 18,19%, e o Brasil é em terceiro lugar. O Brasil é o terceiro país que mais investiu em energia eólica no mundo, e esse número é muito relevante, muito interessante destacar. Como eu falei, esses 93, em comparação a 19, que foi 60,8, corresponde a um aumento de 53%. Quando falamos da capacidade instalada total, nós alcançamos 743 gigawatts de capacidade eólica global. Isso resultou num crescimento de 14% com relação a 2019. E dessa nova capacidade, 74% estão na China e nos Estados Unidos. São países assim fora da curva em termos de investimento e de crescimento. E desses 93 gigawatts, o que destacamos é que 86,9 gigawatts vieram para eólica onshore e 6,1 gigawatts para as eólicas offshore. Então, a gente está começando a perceber um crescimento razoável dos investimentos em offshore no mundo e a gente vai ver essa trajetória, essa tendência de crescimento também da offshore. Então, nós temos... Oi? Elbia, acho que a sua tela não está no modo de apresentação. Ah, deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora. Está pequenininho aí para... Para a gente está, pelo menos para mim, está aparecendo a primeira página. De fato. Agora foi. Agora foi. Obrigado. Ai, eu estava movendo os slides e eles não estavam... Mas a gente não via, a gente via só o primeiro slide. Meu Deus, então, bom, espero que vocês não tenham perdido tanto. De qualquer forma, eu vou deixar com vocês essa apresentação, tá? Eu estava na página anterior falando dos 93 gigawatts, e agora eu estou indo para essa página, quando eu mostro os dados por região, dos países, né? E desses 93 gigawatts que eu falei, 56% veio para a China, né? E o Brasil foi o terceiro país que mais investiu em energia eólica no mundo. Então, o que a gente percebe? Que tem a China e Estados Unidos, que são países enormes, e eles respondem por grande parte dessa nova capacidade global, mas países como os países da Europa em geral, a Alemanha, a Espanha, a França, também investem muito em energia eólica, e nós estamos vendo um movimento grande agora, quando nós estamos falando de offshore. A Europa, que começou com essa história, investiu 3 gigawatts ano passado, a Ásia está crescendo e a gente está vendo investimento nos Estados Unidos e, muito em breve, também vamos ver investimentos no Brasil. Desses dados, né, nós falamos de dados mundiais por região,
o que nós temos? Nós vamos ter um crescimento também, e aí o relatório mostra que nós teremos novas instalações a partir de 2021 até 2025, e nesses investimentos, nessas novas instalações, a gente tem um papel muito importante da América Latina, né? E o Brasil é o país que mais se destaca nesses investimentos. Tem outros países, como países da Ásia, tirando a China, e países europeus. Então, são dados que eu trouxe para vocês. E aí, nesse ranking global de investimentos, o Brasil, como o terceiro lugar, né, dos países que mais aumentaram a capacidade instalada ano passado, com novas instalações de energia onshore, porque quando nós falamos de offshore, offshore está concentrada na Europa, com a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido e a Alemanha, e a China, que responde por cerca de 50%. Quando nós falamos de capacidade instalada hoje, já existente, dos 743 gigawatts existentes, 707 gigawatts são em onshore e 35 gigawatts são em offshore, sendo que o Brasil já é o 7º país do mundo em termos de capacidade instalada. Nós temos a China como líder, depois os Estados Unidos, a gente tem a Alemanha, tem a Índia, tem a Espanha, tem a França, e o Brasil já é o 7º país no mundo. Em 2012, nós ocupávamos a 15ª posição, e hoje já estamos ocupando a 7ª posição. Esses números demonstram que o Brasil é um importante player global de investimentos em energia eólica. Bom, os dados de 2020, esses 93 gigawatts, aparentemente eles não serão repetidos nos próximos 2, 3 anos. E muito se deve ao efeito da pandemia. Então, nós temos dados e perspectivas de crescimento para os próximos 4 anos, e o que nós vamos perceber? Que o ano de 2021 vai ser um pouco menor do que o ano passado, depois a gente vai para uma média de 80, e esses são os números que nós pudemos levantar com base nos contratos assinados, com base no que a indústria está nos dizendo. E, geralmente, tem uma variação, talvez esse número seja um pouco maior, e eu tenho a impressão que será, mas em torno disso, né, nesse patamar. Agora, o que esse número traz para nós de importante? Né? Que nós vamos, nos próximos 4 anos, colocar quase 400 gigawatts de energia eólica no mundo. Considerando que a gente tem hoje 743, então nós vamos aumentar mais que 50% o que nós já temos hoje de capacidade instalada. E isso significa um grande crescimento. Porém, quando nós entramos para a discussão do clima e a discussão dos objetivos dos países em alcançar o net zero em 2050, nós percebemos que o nosso desafio ainda é maior, porque para que o setor de energia contribua com a matriz global, e hoje na matriz global as energias renováveis respondem por cerca de 10%, e para chegar com net zero em 2050, a gente vai precisar de 70% de energias renováveis, segundo dados da Agência Internacional de Energia. Então, isso significa que, fazendo o exercício para o nosso setor, para o setor de eólica, a gente vai ter que colocar, em 2025, 160 gigawatts, e em 2030 nós vamos ter que instalar somente no ano 280 gigawatts. Isso significa que nós estamos saindo de 380 bilhões de dólares que foram investidos em 2020 para 1,6 trilhão de dólares até 2030,
segundo os dados da Agência Internacional de Energia. Então, embora a gente tenha apresentado um grande crescimento, o nosso desafio ainda é maior, o desafio das energias renováveis como um todo e o desafio do mundo para fazer investimento em energias renováveis, para partirmos com uma velocidade ainda maior para a chamada economia de baixo carbono e para alcançar os objetivos de net zero em 2050. Neste processo, o que nós estamos enxergando? Uma transição importante das empresas do setor de óleo e gás, né? Do setor de óleo e gás. Essas empresas, elas estão fazendo a sua transição energética. Elas estão sabendo que no futuro elas serão empresas de energia, mas elas terão que ser empresas de energia com emissão zero. Ou elas vão investir em energias renováveis, ou elas vão ter que investir em tecnologia de descarbonização. Então, aqui é uma partida em rumo à descarbonização, e nós estamos vendo essas empresas hoje já fazendo investimentos em energias renováveis. É o caso da Equinor, da BP, da Shell, que recentemente se associaram à Eólica, porque elas estão interessadas em fazer investimentos em energia eólica, principalmente eólica offshore. Mas elas já estão investindo no mundo em eólica onshore, em eólica offshore, em hidrogênio verde. Então, elas estão destinando parte dos seus recursos, ainda pequenos, se comparado com o que elas investem no setor de óleo e gás, mas elas estão com objetivos de net zero. Então, elas estão estabelecendo as suas metas para que elas contribuam para a redução da temperatura, né, ficar entre aquele 2 e 1,5 que os países estão de acordo. E neste processo, essas empresas estão investindo em setores como de wind, de eólica, principalmente eólica, solar, em storage, que são armazenamento, e biocombustíveis, transportes avançados, esses transportes geralmente utilizando energia elétrica, e em eficiência energética e digitalização, e também em captura de carbono. Então, eu trouxe para você o que o mundo está fazendo e o que o mundo está dizendo em termos de energias renováveis, com destaque para a energia eólica. Tudo isto que está sendo feito está no contexto de partida da economia atual para a economia de baixo carbono, os objetivos de net zero global em 2050 e um esforço muito grande dos países, das economias, das empresas para alcançar esses objetivos, tendo conhecido e reconhecido que os efeitos das mudanças climáticas são e serão ainda mais dramáticos para a sociedade, para o planeta e para os negócios. Já está claro para os investidores, já está claro para a economia que custa muito mais caro e já está custando muito caro não fazer nada com relação às mudanças climáticas. Então, o mundo vai ter que enfrentar, sim, esse desafio, não é que ele seja simples, mas não há saída, não há alternativa. Eu tenho aqui nas minhas leituras, estou lendo um livro muito interessante que se chama There is no Planet B, né? Então, não há planeta B nessa história, só existe um planeta e ele precisa ser cuidado. E eu li também recentemente esse livro do Bill Gates, que é Como Evitar um Desastre Climático. Então, isso aqui mostra que não há saída. O rumo é para lá. O rumo é para onde? Para a economia de baixo carbono. E para a gente chegar em economia de baixo carbono, nós precisamos investir em energias renováveis. E é por isso que eu tenho esses números e que a gente tem essas perspectivas e ainda entendemos que a nossa lição de casa é uma lição que tem que ser feita com muita responsabilidade para que a gente, de fato, alcance os nossos objetivos. No contexto de Brasil, como que está a energia eólica? Eu até comentei com vocês esse parque aqui de Osório, do Rio Grande do Sul.
As eólicas começaram efetivamente no Brasil a partir de 2004, quando a gente teve uma regulamentação de uma lei em 2002, e nós fizemos uma chamada pública para contratar, no total, 3,3 gigawatt de eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Foi o PROINFA, o Programa de Fontes Alternativas de Energia. Até ali, 2004, a gente tinha algumas turbinas, alguns programas experimentais, mas não tínhamos muita coisa de eólica. Em 2004, a gente tinha acabado de sair de uma grande crise de energia, que qualquer semelhança, né, com hoje não é uma mera coincidência, né? A gente lá em 2001, 2002 passamos por uma crise hídrica muito grave que resultou numa crise de energia elétrica. Naquela ocasião, 90% da matriz elétrica nacional vinha de hidrelétrica e 10% vinha de termoelétrica. Hoje, 60% da matriz elétrica nacional ainda vem de hidrelétrica, e é por isso que a gente está passando por essa dificuldade nesse momento. Nós precisamos diversificar ainda mais a matriz, porque com a diversificação da matriz, a gente mitiga os efeitos do clima, porque já é conhecido que o que está acontecendo hoje com a hidrologia no Brasil, e principalmente nos últimos 10 anos, já é resultado das mudanças climáticas. Bom, nós fizemos o PROINFA lá, e foram contratados 1,4 gigawatts, e o restante foi contratado de PCH e de biomassa, era só 3,3 para as 3 fontes. Foi muito importante o PROINFA, eu estava no governo naquela época, era economista-chefe do Ministério de Minas e Energia, e eu cuidei desse programa, ajudei, né, junto com a equipe de lá, eu cuidei mais da parte do financiamento, dessa chamada pública do leilão da eólica, e naquela ocasião a eólica custava 6 vezes mais o preço da hidrelétrica, 6 vezes mais. Então, o fato do Brasil não ter começado mais cedo com a eólica muito se deve ao custo da tecnologia, esse é um fator, e o segundo é que a gente tinha uma abundância de recursos de hidrelétrica ainda e que era altamente competitivo. Para vocês terem ideia, hoje de manhã nós tivemos um leilão, foi o A-5, um leilão que contratou 800 megawatts, foi pífio o leilão, porque ele contrata com base na declaração das distribuidoras, a economia não está crescendo, as distribuidoras não estão vendo crescimento de mercado. E a eólica foi vendida a um preço médio de R$ 160, e a hidrelétrica foi vendida a mais de R$ 200, e a solar 168, por aí. A energia eólica é a fonte de energia mais barata do país hoje, mais barata, inclusive, do que a hidrelétrica. Lá naquela época, quando começamos, ela era 6 vezes mais o preço da hidrelétrica. Então, isso explica muito o fato do Brasil não ter avançado mais rapidamente no passado com a eólica. E isso explica a mesma coisa para a solar. Hoje, né, como eu falei, eu cheguei na Beólica em 2011, a gente estava com 1 giga de capacidade instalada, nós estamos completando agora em setembro 20 gigawatts de capacidade instalada, então em 10 anos nós instalamos 19 gigawatts, cerca de 2 por ano, né? E a gente, nesse período de 10 anos, houve um crescimento muito grande da fonte, a forte participação dela nos leilões. Nos últimos 10 anos, a eólica se tornou a fonte mais barata do país, foi a fonte mais contratada no país e foi a fonte que mais cresceu no país. E ela se tornou a segunda fonte de geração de energia do Brasil. Na matriz elétrica nacional, a eólica responde hoje por cerca de 11%, depois a gente tem a biomassa com cerca de 9%, e as hidrelétricas, somando grandes hidrelétricas com PCH, em torno de 60%, como eu mencionei. Quando nós falamos de matriz energética, né, na matriz elétrica, o Brasil tem 83% dela de fontes renováveis. Então, quando você fala da lição do país com relação ao clima, ao acordo do clima, não parece ser tão difícil, já que a nossa matriz é altamente renovável. Quando nós falamos de matriz energética, ou seja, energia para outros usos, nós estamos com 48%. E isso também é altamente renovável, porque a média global de matriz é de 13%, e o Brasil tem 48%. Então, a lição que o Brasil precisa fazer
para alcançar os objetivos de baixo carbono relativamente à energia, não é uma lição muito difícil, pelo fato de nós já partirmos de um ponto bastante favorável, porque estamos bem avançados, mas o fator mais importante de que a lição não será difícil é que o Brasil tem uma vasta quantidade de recursos renováveis para a produção de energia. Então, o Brasil tem excesso de recursos, ele tem abundância de recursos renováveis. E esses recursos são altamente competitivos, eles são até mais baratos do que os combustíveis fósseis. Bom, dessa capacidade instalada de cerca de 20 gigawatts, cerca de 80% está na região nordeste brasileira e os outros no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Norte é hoje o líder em produção de energia e também é o líder em construção, seguido da Bahia e depois outros estados como Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul. A região Nordeste toda está crescendo muito, está atraindo muitos investimentos, nós estamos cada vez mais descobrindo regiões com potenciais maiores, com fatores de capacidade maiores, o que torna a fonte ainda mais competitiva. Bom, e quando nós olhamos para o potencial eólico brasileiro, eu falei que o Brasil cumpriria razoavelmente fácil essa missão de investir em renováveis, porque só o nosso potencial eólico conhecido hoje, como eu falei, mais concentrado no Nordeste e no Sul, é da ordem de 800 gigawatts. O Brasil tem hoje instalado 170 gigawatts. Então, o potencial eólico onshore apenas é 4,5 vezes a necessidade total de energia do Brasil. Então, nós temos realmente uma abundância de recursos. Quando vamos para offshore, o estudo da EPE mostra um potencial da ordem de 700 gigawatts e esse potencial espalhado aqui por toda a costa brasileira. Então, esses recursos, só os recursos eólicos, eles já são capazes de atender o Brasil por mais uns 100 anos. Né? É claro que nós não vamos atender o Brasil só com energia eólica, é importante que a matriz seja diversificada, até pela questão de segurança. E essa curva ela é muito interessante, porque eu falei para vocês que em 10 anos a gente cresceu 19 gigawatts, de 2011 até 2020, até 2021, desculpe, a gente veio para 20 gigawatts, e de 2021 a 2024 nós vamos colocar mais 10 gigawatts. Esses aqui já são projetos que estão contratados, que estão em construção, nós vamos terminar o ano com cerca de 21 e vamos terminar o ano de 2024 já com 31 gigawatts de capacidade instalada. A eólica é a fonte que mais cresceu nos últimos 10 anos e é uma das fontes que mais vai crescer nos próximos 10, 20 anos no Brasil, pela abundância do recurso, pela a competitividade da fonte, pela natureza, pela qualidade da fonte, os fatores de capacidade do Brasil, eles são mais do que o dobro que a média mundial. A média mundial é em torno de 25% a 30%, e nós já estamos tendo fatores de capacidade da ordem de 60% no Brasil, principalmente na região Nordeste. Bom, do lado do recurso vento, ninguém tem dúvida, o Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. Do lado de potencial, a gente tem um grande potencial já conhecido e reconhecido. Do lado da competitividade, nós vamos bem. E do lado do maquinário também. Nós conseguimos construir no Brasil uma cadeia produtiva que é mais ou menos 80% nacionalizada. Nós somos capazes de produzir turbinas 4 gigawatts de potência ano. Nós temos fábricas de pás, fábricas de torres e toda uma cadeia produtiva que tem mais de 1.000 fornecedores. Como eu falei, a eólica representa toda essa cadeia produtiva. E nós estamos vendo uma revolução, uma evolução e também uma revolução tecnológica nas turbinas. Quando nós olhamos para as turbinas onshore e turbinas offshore,
Nós trabalhávamos com turbina até 2019 com 2,5 mega de capacidade, e nós já estamos instalando turbinas que já vão para 5,5 e até turbinas com 6 mega de capacidade. E a offshore, a gente também está, e aí essa tecnologia, que é uma tecnologia lá de fora, principalmente da Europa, nós já estamos falando de turbina com 17 megawatt de potência. Bom, considerando tudo isso, nós temos, então, no Brasil, uma possibilidade muito grande de fazer projetos eólicos. E como que nós fazemos esses projetos eólicos? Bom, a primeira coisa, a gente precisa identificar no Atlas onde estão as melhores regiões. É aquele Atlas que eu mostrei, a parte mais rosinha, a parte que tem os melhores ventos. E uma vez identificado, é feita uma medição prospectiva daquele local, e depois você instala uma torre de medição que vai ficar por 3 anos, e você elabora o seu projeto. A partir da elaboração do projeto, você vai para a construção e montagem, operação e manutenção. Mas quando da elaboração do projeto, geralmente com este projeto em mãos, você precisa buscar um parceiro, um financiador e, principalmente, buscar um comprador. Os projetos de eólica, eles exigem um investimento muito grande, nós estamos falando de 600 milhões, de 1 bilhão, de 1,5 bilhão, com grandes projetos, e é claro que é importante buscar primeiro o comprador, para você ter um contrato, e depois buscar um financiador para fazer esse projeto, para aí partir para a construção, operação e manutenção. Quando nós falamos de eólica, nós falamos o tempo todo da vantagem da eólica de ser uma fonte renovável e limpa, com 0 emissão de carbono. Mas quando nós falamos da cadeia produtiva eólica, aí sim nós temos a pegada de carbono. E esse tema ele vem aparecendo fortemente agora com as discussões dos objetivos de 2030, de redução de emissão, e depois 2050. O tema da cadeia produtiva e da pegada de carbono da cadeia produtiva, ele vai ser cada vez mais relevante. E para isso a gente já tem trazido estudos, e nós pesquisamos alguns papers, e trouxemos estudos mostrando, quando nós pegamos as fontes de geração de energia conhecidas, as mais tradicionais, nós trouxemos aqui um gráfico que mostra o seguinte: a pegada de carbono da cadeia produtiva de eólica é a segunda menor. A primeira é a nuclear. Então, quando você está falando de CO2 equivalente para cada grama de CO2 equivalente para cada quilowatt-hora. Então, a nuclear hoje, ela produz 12 gramas de CO2 equivalente para cada quilowatt-hora, a eólica 14, a eólica onshore. E aí, quando você parte para solar concentrada, vai para 41, solar de grande porte, né, como são os parques solares, e a solar residencial já para 48. Quando você vai para carvão, gás natural, outras fontes, aí explode essa pegada de carbono. E daí a importância de se falar em investir em fontes limpas e renováveis, porque essas fontes têm uma pegada de carbono muito menor. E como que essa pegada de carbono é vista, né, na cadeia eólica? Você vai avaliar o ciclo de vida da eólica. Então, primeiro a fabricação dos componentes, né, e também da construção dos parques eólicos. E aí você vai para transporte, instalação, operação e manutenção, e depois descomissionamento e descarte. Então, mais ou menos, dividindo esse ciclo de vida em 4, a gente tem que mais de 90% das emissões, elas acontecem no ciclo 1 e 2, que é quando você fabrica os componentes dos parques e quando você faz o transporte e a instalação. Aí, quando você parte já para operação e manutenção e descomissionamento, essa produção fica menor. No caso da eólica onshore, 90% das emissões são feitas aqui e 70% no caso da offshore.
Para o item 3, que é OM, aí 6% das emissões ocorrem em OM e, no caso de offshore, 20%. E porque o parque ele fica mais distante da costa, então ele usa embarcações, então você acaba usando o tipo de veículo que você utiliza no offshore é diferente. E na parte de descomissionamento, essa cadeia produtiva é menor. Essa pegada de carbono é menor. O que é interessante nessa discussão? É interessante porque agora, quando nós estamos falando, principalmente nos últimos 10 anos, da pauta de ESG, que é Environment and Social and Governance, que são os investimentos que o mercado financeiro agora está colocando como regra central e as grandes empresas estão buscando ativos de ESG, você tem que ter os seus investimentos voltados para redução de emissão. Então, não há alternativa e muitos bancos, muitos setores já não vão mais investir em setores que você tenha emissão de carbono. Então, quando nós olhamos para a eólica, ela é naturalmente uma fonte ESG, porque no processo de produção de energia, a emissão é zero, e quando nós falamos da pegada de carbono, essa pegada de carbono é reduzida. E as fabricantes de turbinas já estão trabalhando para o net zero. A Vestas anunciou há mais ou menos 2 meses que até 2030 toda a cadeia produtiva dela será com net zero. Ela já terá retirado toda a pegada de carbono da cadeia produtiva. Bom, além da questão ambiental, que ninguém tem dúvida a respeito da eólica, que aí é o E do ESG, a gente tem a questão social. E a eólica, ela traz um aspecto muito relevante do ponto de vista social, porque os nossos parques, e no caso do Brasil, os parques estão nas regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico, na região Nordeste, e em estados em que algumas situações de famílias, né, em regiões que viviam de Bolsa Família. E a gente tem, os nossos parques chegam e fazem o arrendamento das terras, e pagam o arrendamento para aquelas pequenas famílias, e aquelas pequenas famílias vão, então, melhorar o seu padrão de vida, vão melhorar seu consumo, e isso traz o chamado efeito multiplicador da economia. Então, esse efeito multiplicador e essas externalidades positivas produzidas pela eólica é perceptível, e nós conseguimos, no ano passado, realizar um estudo sobre o impacto socioeconômico e ambiental da energia eólica na região Nordeste. E aí nós trouxemos os dados, né? E aqui eu tenho, acho que eu consigo passar um vídeo, vamos ver se eu vou conseguir. Ah, não, passou para o... Não é vídeo, é um slide. O impacto social nessa região foi, em termos de PIB, 21,15% do PIB no período estudado aumentou na região em que os parques foram instalados, nos municípios que receberam as eólicas. O PIB real aumentou 21,15%, na média. E o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, aumentou em 20% com a chegada dos parques eólicos. Então, quando nós olhamos para os investimentos em energia renovável, energia eólica, o aspecto de ESG, ele é muito bem percebido. E, por isso, esses ativos, eles tendem a ser mais procurados, né? E a gente percebeu esse movimento muito forte desde o ano passado. Talvez a pandemia tenha aumentado a preocupação com o planeta, com a sociedade, com o clima, e nós percebemos esse movimento muito forte. Nós medimos os benefícios e índices da eólica que está associada ao ESG no ano passado, e o que nós tivemos? Foram 4 bilhões de dólares investidos em 2020, nós instalamos 2,4 gigawatts de capacidade,
Nós geramos 57 terawatt-hora de energia, atendemos 28,8 milhões de casas, ou 90 milhões de consumidores, contribuímos para a redução da emissão, ou seja, 21,2 milhões de toneladas de CO2 evitados. Nós evitamos a emissão e tivemos ganhos sistêmicos em termos de atendimento à geração de energia no Nordeste brasileiro, e desde 2013 a geração de energia eólica tem contribuído muito para o SIM, o Sistema Interligado Nacional. Bom, e aí, nessa discussão de efeitos multiplicadores e as externalidades que a energia eólica é capaz de trazer, a gente percebe a quantidade de emprego que as eólicas podem trazer, e o GEOEC apresenta os dados. No ano passado, quando os países desenvolvidos começaram a discutir a retomada econômica pós-pandemia, a Agência Internacional de Energia, e seguido da IRENA e depois o próprio GEOEC, foram feitos estudos mostrando que o ideal seria uma retomada econômica verde, já que a urgência climática está batendo na porta, a emergência climática, e que já que vamos ter que fazer uma retomada econômica e os países desenvolvidos que têm recursos para uma retomada, que esses recursos sejam investidos em energias renováveis, porque elas são limpas e ainda são capazes de gerar emprego e renda. Então, você vai resolver dois aspectos, o ambiental e também o social. Bom, e nesta geração de emprego, no caso da eólica, nós fizemos um estudo, nós temos 4 segmentos principais: a fabricação dos aerogeradores, das pás e das torres, desenvolvimento de projetos, construção de parque, operação e manutenção, além do ensino e pesquisa, que é um fator muito relevante. Foi realizado um estudo pela a BDI, com colaboração da Beólica, mostrando o mapeamento das carreiras da energia eólica. Foram levantadas 54 profissões, 5 áreas de atuação, com variados níveis de experiência e com competência e também salário. Vou deixar esse link aqui para vocês poderem pesquisar, caso tenham interesse. E aí nós temos, nesse mapa de carreira apresentado, vagas para engenheiros, vaga para economistas, vaga para administradores, para advogados. Então, tem uma quantidade de carreiras que podem ser desenvolvidas nessa indústria, além do P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento. Há mais ou menos 3 meses, uma de nossas fabricantes de turbina, a WEG, que é uma empresa brasileira, lançou a primeira turbina 100% brasileira. E ela já entrou em operação, o protótipo entrou em operação ali na região de Tubarão, Santa Catarina, e esse é o primeiro projeto que toda a concepção é 100% brasileira. Bom, falando agora, nós falamos bastante da cadeia produtiva, falamos dos nossos recursos eólicos e como que nós contratamos isso, como são os negócios de energias renováveis no Brasil, como são os negócios de energia eólica. E aí, nós passamos um longo período, de 2009, que foi o primeiro leilão, até 2017, vendendo fortemente no Mercado Livre. Cerca de 100% das nossas vendas iam para o mercado regulado, em leilões do mercado regulado. Nós tínhamos um certo interesse de vender no Mercado Livre, mas a gente ainda tinha que vencer algumas condições para alcançar esse mercado, e uma delas era a competitividade. Em 2017, a eólica se tornou mais barata do que a usina de Belo Monte. E com essa competitividade, houve uma procura muito grande dos consumidores do Mercado Livre, das empresas que têm energia como um insumo muito relevante e caro para processos produtivos, principalmente a indústria de base, a indústria exportadora, o setor de cimento, a indústria de alumínio, e essas empresas começaram a buscar as fontes renováveis para contratar. E, a partir daí, o setor eólico passou a contratar mais no Mercado Livre, houve uma inversão.
Em 2018, nós vendemos 75% dos contratos no Mercado Livre, em 2019 também. E em 2020, como foi um ano de crise, houve o cancelamento do leilão, 100% das nossas vendas foram no Mercado Livre. E um aspecto importante desse período, que foi um ponto de inflexão da indústria, é que de 2009 a 2017, a nossa média de vendas era em torno de 2 gigawatts ano. E esse era mais ou menos o que nós chamávamos de break-even da indústria. A partir de 2018, nós passamos a vender 4 gigawatts por ano. Então, hoje nós estamos com a indústria bastante contratada, com chão de fábrica lotado, e muito se deve aos contratos que são realizados no Mercado Livre. Eu trouxe aqui um artigo que eu publiquei no jornal O Valor, que se chama A Alfaiataria dos Contratos no Mercado Livre de Energia, porque esses contratos eles estão sendo cada vez mais customizados, eles estão atendendo às necessidades de cada cliente. E novos modelos de negócios estão surgindo no setor de energia, no setor de energia elétrica brasileiro, que está muito associado às mudanças que estão ocorrendo no setor energético global e muito voltada para um setor descarbonizado. E o setor descarbonizado significa a compra principalmente de energias renováveis em países que têm essa potencialidade, e o Brasil tem essa potencialidade. Então, quando nós olhamos para os negócios, para os nossos modelos de negócios, nós estamos vendo o Mercado Livre muito dinâmico, vendendo nesse mercado, e estamos vendo também negócios em que empresas que têm a energia como um custo muito relevante estão fazendo autoprodução. E aí vocês devem estar vendo nos jornais, saiu até ontem, uma petroquímica, que é a primeira cliente da indústria petroquímica, comprando energia eólica da Casa dos Ventos. A gente viu o setor de carbocloro também comprando do Grupo AES, e recentemente a Vulcabras fez um contrato, lançou o tênis olímpicos, inclusive no Esporte Espetacular de domingo, uma corrida num parque eólico, mostrando os investimentos dessas empresas, e muitas delas falando que terão aí toda a sua cadeia produtiva descarbonizada. Então, essa busca pela descarbonização que está trazendo para o Brasil, nessa transição energética global, uma oportunidade muito grande, inclusive, de transformar a sociedade brasileira, porque o país vai transformar a sua matriz na medida que ele vai trazer novas tecnologias renováveis para a produção. Já tem uma matriz renovável, mas ele vai fazer uma mudança, uma transformação nessa matriz, e ainda vai permitir que a gente faça uma sociedade mais justa, com os efeitos socioeconômicos que eu demonstrei aqui, e também pelo fato das empresas estarem muito voltadas para ESG, e quando nós estamos falando do S, nós estamos falando também de diversidade e inclusão. E, nesse aspecto, as nossas empresas de energia estão muito engajadas no processo de investimento também em diversidade e inclusão. E nessa transformação energética, nós estamos vendo que os setores, as energias renováveis vão cada vez mais ditar o rumo da história, aumentam fortemente a competitividade e estão indo para o mercado livre. E aí o aspecto ESG muito forte, vindo do setor financeiro, vindo dos principais mercados. Nós estamos num caminho sem volta, e que bom, né? Não é nem uma onda, nem uma moda, é uma trajetória que o mundo está vivendo para a economia de baixo carbono, e os investimentos em energias renováveis, eles são cruciais para que essa trajetória seja cumprida. E nós estamos com muitas oportunidades de negócios, justamente por ter em mãos um ativo que é altamente ESG e que é responsável por uma retomada econômica verde, que permite a entrada de novas tecnologias, e nós vemos também a possibilidade de exportação
dos nossos recursos energéticos, como a partir da produção de produtos de base, como é o alumínio verde para exportação, o mercado global quer comprar alumínio verde, quer comprar a indústria de base verde, que o Brasil é capaz de produzir. Nós estamos já desenvolvendo os nossos projetos híbridos, em que nós combinamos energia eólica e solar no mesmo sítio. Nós já estamos olhando a viabilidade do armazenamento, seja pelas baterias, seja pelo próprio hidrogênio em 2030. Estamos preparando o mercado brasileiro para receber as usinas eólicas offshore e preparando também para a produção e exportação do hidrogênio verde. Então, nós vamos ver muitos parques com esses movimentos de parques híbridos e também a chegada de empresas querendo investir no setor de offshore. O setor de offshore brasileiro ele não está atrasado nem está adiantado, ele está no momento certo. Nós estamos neste momento organizando o aparato regulatório, já estamos com 46 gigawatts de projetos pedindo licenciamento ambiental. A lógica dos custos do setor offshore, naturalmente, os custos são muito maiores, e só que a gente percebe uma trajetória de rápido de preços descendentes nas energias renováveis de forma geral, e com o setor de offshore não é diferente, assim como com o hidrogênio também não é diferente. Então, o mundo todo já está falando, a Europa toda investindo em offshore, a China, os Estados Unidos começaram, o Brasil vai começar, o mundo todo já está falando de hidrogênio verde, e é claro, o Brasil também está falando do hidrogênio verde. O Brasil, ele com essa quantidade que ele tem de recursos renováveis, ele pode produzir hidrogênio verde e levar a solução de descarbonização para vários setores da economia. Então, a gente está vendo esse movimento das empresas e pensando nisso, a Abeeólica tem estudado fortemente os assuntos. Eu tenho aqui uma indicação de vários relatórios para vocês, que eu vou deixar para vocês estudarem, tá? E esses relatórios, eles vão mostrar exatamente o ponto que o mundo está, o ponto que o Brasil está também trabalhando nisso, e esse podcast que eu mencionei para vocês, que ele já está disponível, e eu vou colocar aqui também a chamada dele, para vocês observarem como que esse mercado vai se desenvolver. Nós vimos nos países da América Latina, falando da Estratégia Nacional do Hidrogênio, o Brasil já está falando dessa estratégia, o Ministério de Minas e Energia lançou essa estratégia recentemente, um projeto do hidrogênio, e abrindo as portas do país para receber investidores, porque tanto para o caso de offshore quanto para o caso do hidrogênio, nós estamos sendo procurados. Eles estão batendo aqui na nossa porta para fazer investimentos, porque eles sabem que o Brasil é um grande potencial. E aí nós temos que o Brasil ele firmou memorandos, os portos, os estados, o Ceará, o Pernambuco, o Rio de Janeiro, o Porto de Pecém, o Porto do Açu também, já estão com memorando de entendimento, já tem projeto de hidrogênio. E nós temos também a Holanda e a Alemanha que estão falando conosco, pensando já na nossa produção de hidrogênio, na parceria e na possibilidade que o país tem para produzir isso. Bom, a gente tem alguns relatórios na Abeeólica, que eu trago aqui para vocês, para que vocês possam pesquisar melhor, o cabeça de vento, esse do hidrogênio, que eu falei para vocês, que é muito interessante. E trago também uma plataforma que eu lancei recentemente com duas outras amigas, que fala de diversidade e inclusão no setor de energia, que tem sido um trabalho que a gente tem feito também para o setor, para colocar o setor realmente muito bem posicionado quando nós falamos de ambiental e também de social. Bom, muito obrigada a vocês, obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Elvia, pela
palestra, muito bom, muito bom. Vamos, então, abrir esse espaço final aqui para perguntas. Então, quem for tendo perguntas, só vamos na ordem aí, eu vou auxiliando para cada um ir falando de uma vez. Se puder o pessoal fazer pergunta levantando a mão, a gente vai chamando. Então, Marcelo, pode fazer a pergunta, por favor. Beleza, tá ouvindo aí, doutor Elber? Sim, estou, Marcelo. Ah, que bom. Bom, teria várias perguntas, claro. Em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez por vir até, né, responder o nosso chamado. Parabéns pelos 10 anos, né? Obrigada. Parece que foi ontem mesmo, né? Provavelmente. Enfim. Energia, eu acredito ser uma das áreas mais importantes da humanidade, né? E a senhora até mostrou aí na palestra que players globais da energia atual, digamos, do combustível fóssil, né? Com certeza devem estar bastante preocupados, né? Porque, de repente, quem manda hoje, talvez no futuro, tenha que abrir mão de um pouco desse poder aí, né? Tanto que eles têm investido e, enfim, né? Para tentar migrar ou diversificar, né? Os apelos são vários, os motivos são vários, mas claro que, né, não querem perder a fatia que já tem, né? Mas provavelmente se corre algum risco de começarem a ter outros players globais que vão começar a mandar ou não, e aí eu encaixo, provavelmente nós poderíamos passar a ser um dos players globais, porque o Brasil tem, né, já foi bem demonstrado aí, capacidade e condições de assumir um papel relevante, né, em toda a cadeia, tanto que já domina, né? E segunda pergunta, o offshore ele está surgindo bastante forte e também tem tudo a ver, porque o Brasil, se não me engano, são uns, sei lá, uns 7, 8 mil quilômetros de praia, né? E aí também, se pudesse trazer um rápido paralelo, o que o offshore tem de mais dificuldade, de menos, algumas diferenças com relação ao onshore, por favor. Bom, nessa corrida global da energia, né, a gente vai perceber uma mudança mesmo, né? A gente vai sair da era do petróleo e muitos estão dizendo que nós vamos sair da era do petróleo para a era do hidrogênio. E os países já estão justamente buscando fazer essa liderança. E o que é interessante é que é a era do hidrogênio, mas do hidrogênio verde. Então, para ter esse hidrogênio verde, precisa de energia renovável. E aí o Brasil é realmente um país que é um grande candidato para isso. E talvez por essa razão a Holanda, a Alemanha já estão chegando aqui com projetos, porque a ideia deles é produzir energia verde aqui e transportar, né? Porque aí o hidrogênio verde você teria lá em 2030 a capacidade, todas as condições de exportar. Então, é uma briga pela hegemonia, né? Só que num outro contexto, né? Com outro recurso, e aí o Brasil realmente ele passa a ter um papel importante. Vamos ver se ele será capaz de aproveitar essa oportunidade. É isso que me tira o sono, não? Será que o Brasil, dessa vez, não vai perder a chance? Né? Então, é claro que estamos todos fazendo esforço para isso, né? E vamos continuar nesse esforço, mas, às vezes, eu fico um pouco agoniada de pensar. Com relação ao offshore, o nosso potencial onshore é muito grande e muito competitivo. Então, a gente está hoje, o leilão de hoje, a eólica foi vendida a R$160, a offshore hoje seria alguma coisa de R$500. Então, o primeiro desafio é o custo. Só que o custo, com 2, 3 anos, ele cai muito rápido, está caindo rapidamente.
A gente tem o desafio da transmissão, a infraestrutura de transmissão, a gente vai precisar, e hoje a EPE lançou uma nota técnica falando de transmissão para offshore, e nós vamos precisar de uma boa estrutura de portos, e mudar, inclusive, o nosso conceito de portos para porto-indústria, né? Então, a infraestrutura de portos é muito grande. E tem o desafio ambiental, nós estamos com 46 gigawatts em licenciamento no IBAMA, e não sabemos como e quando vai vir essa primeira licença. É desafiador, né? Não por incompetência do IBAMA, muito pelo contrário, pela competência do IBAMA. Ele fez um termo de referência de como será feito o licenciamento. Agora, os investidores terão que ter a capacidade de convencer com os documentos, com os estudos, de que eles vão seguir naquela linha. Vejo um empenho muito forte do IBAMA em fazer os projetos, então isso me deixa contente. Mas, assim, estamos fazendo do tempo certo, ninguém está afobado aqui para fazer offshore, né? A gente vai criar as bases necessárias, regulatórias, e deixar tudo pronto, porque vai acontecer, e vai acontecer até mais rápido do que a gente imagina. É isso. Perfeito, obrigado, doutor. Próxima pergunta. Já vi que tem o professor Balistiero para o professor Joseph com a mão levantada. Então, passar a palavra para o Joseph, depois para o Balistiero. Acho que o professor Balistiero levantou a mão primeiro. Por favor, professor. Por favor. Eu jamais usaria, professor Joseph, por favor. Por favor. Obrigado, professor. Bom, professor Elber, prazer em revê-la, ainda que à distância. Parabéns pela apresentação, né? Sempre contribuindo muito com os esclarecimentos, né? E principalmente, muitas vezes, até como nós temos muitos estudantes aqui, a própria introdução do conceito de energia eólica, energia limpa, né? Na realidade, a minha pergunta, no fundo, até foi objeto de estudo aí, né, durante doutorado, né, e tal, que foi o financiamento de projetos de infraestrutura, né? Eu tenho sempre uma curiosidade para saber como que esses projetos têm se viabilizado do ponto de vista de financiamento. Eles são predominantemente internos, externos, né? Qual o modelo que é utilizado para a expansão de parques eólicos, né? E se o cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje, um cenário conturbado, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, se isso tem gerado algum tipo de prejuízo para a expansão dos parques eólicos, que são, do ponto de vista clássico, investimentos em infraestrutura, né? Ótimo, obrigada pela pergunta. Eu adoro essa pergunta. Olha, os setores de infraestrutura no Brasil, energia principalmente, aí eu falo energia como um todo, embora exista quase que uma lenda urbana de que os setores têm muita dificuldade de financiamento, isso não é verdade. O setor de energia ele é muito bem coberto pelo financiamento do BNDES. Nunca foi barato, né? Até porque o Brasil não é barato, tem uma das maiores taxas de juros do mundo e a gente estava até bem comportado nos últimos anos em termos de taxa de juros, agora voltamos à nossa origem, né? Ao nosso DNA, parece que é um país que realmente gosta de um juro alto. Então, assim, o BNDES, os nossos projetos, eu fiz um estudo recentemente, 95% dos nossos projetos foram financiados pelo BNDES. Então, assim, é o banco de fomento, não dá para trazer dinheiro externo pela questão do câmbio, né? É totalmente inimaginável trazer dinheiro. Até empresas chinesas, empresas espanholas, alemãs, que têm dinheiro barato, a juro zero lá fora, elas acabam usando financiamento do Brasil para não correr um risco cambial. Então, a gente viu esse movimento muito forte de financiamento até 2017. De 2018 para cá, com a mudança da TJLP para TLP, e isso é uma mudança estrutural que eu acho muito relevante, que o Brasil precisa realmente
ter outras formas de financiamento e desenvolver o mercado de capitais, a gente percebeu um movimento muito forte das debêntures de infraestrutura que estão ajudando os investimentos. Vocês ouviram o som de uma criança chorando? Não se preocupe que é horário de criança chorar aqui em casa mesmo. E aí, a gente está vendo uma participação maior do mercado de capitais no setor de energia. E de 2019, em especial 2020 para cá, eu te diria que a situação melhorou muito por causa dos green bonds, dos vários mecanismos de financiamentos que têm aparecido para as fontes renováveis. Então, nunca foi fácil, mas sempre existiu aquele meio de financiamento, e agora a gente está vendo que nós de renováveis, estamos sendo tratados com um tapete vermelho, às vezes até com a taça de champanhe, quando a gente chega, porque somos verdinhos, né? Então, a coisa vai melhorar. Não melhora muito os aspectos macroeconômicos do Brasil, então sempre tem esses desafios e tal, mas é engraçado que o Brasil é um país assim, sempre tem essas variáveis macroeconômicas nos atrapalhando, ora melhora, ora piora, mas você vai falar com os investidores, o Brasil é um país muito interessante, muito atrativo em termos de investimento, né? Então, a minha perspectiva é que vai melhorar. Por exemplo, a gente está falando de parque híbrido, bateria, hidrogênio verde, o BNDES já está atrás da gente para desenhar um modelo de financiamento para os nossos projetos. Eu estava hoje à tarde, né, que eu falei para vocês que eu estava numa outra palestra, falando de financiamento para renováveis, mudanças climáticas. Cara, todo mundo quer botar dinheiro nos nossos projetos. Agora, barato não é mesmo, mas nunca foi. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Maravilha. Professor Joseph? Elber, eu anotei uma bíblia de coisas aqui, mas você está precisando cuidar da sua família. Eu vou ser super breve aqui. Queria dar os parabéns pelo podcast, o Cabeça de Vento. Eu estou acompanhando desde o primeiro episódio. Você e a Selma fazem entrevistas ótimas lá. Eu acho que... Eu queria lembrar aos nossos alunos rapidamente que o nosso curso de Engenharia Mecânica da Mauá é o único que tem na graduação, ensina a fazer o casamento do equipamento com o terreno, usando o mapa eólico, o Atlas eólico, né? Vocês viram aí nos slides da doutora Elbia que esse é o primeiro passo, né? O passo de planejamento. A gente está envolvido em pesquisa nisso, em vários níveis na instituição, inclusive iniciação científica, GCSP. Então, tem bastante coisa que a Mauá trabalha nessa área de eólica também, tá bom? Isso eu falo para os alunos, né? Elbia, deixa eu selecionar aqui uma ou duas perguntas, porque em economia a gente fala que o longo prazo é o tempo de depreciação dos ativos, né? Eu acho que esses ativos, como uma termoelétrica, por exemplo, levam 30 anos para depreciar e eles trazem uma inércia muito grande para as mudanças, né? E eu fico preocupado quando acontecem essas crises como estão acontecendo agora. Eu te falei outro dia e repito aqui, acho que se não fosse por você, a gente não tinha eletricidade para estar conversando remotamente nesse momento aqui, né? Talvez o professor Ricardo Balistieri não saiba que você que criou esse modelo aí esse modelo de leilão, né, que trouxe essa mudança tão drástica no panorama brasileiro e permitiu esse crescimento. Então, já deixo ele avisado disso também. Mas você acha que nessas crises, quando a gente é obrigado a pagar uma multa porque não está chovendo e essa multa acaba, de alguma forma, indo alimentar as termoelétricas, isso não acaba trazendo mais alento para as termoelétricas e atrasando mais a entrada das eólicas e das outras renováveis? Eu acho, a gente cria um círculo vicioso, né? Bom, tem mais algum ponto? Eu já posso ir explicando. Não, eu acho que o resto eu vou conversar com você em outro momento. Inclusive, a gente precisa fazer uma reunião para falar sobre aquele livro que é um dos meus prediletos também, mas tem algumas coisas lá que eu não concordo muito, eu queria ouvir sua opinião oportunamente, tá bom? Obrigado. Tá, Obrigado. tá bem.
Eu até não comentei muito sobre a crise, e hoje, numa outra reunião, né, numa outra palestra, eu estava discutindo justamente a crise, né? A gente está vivendo de novo, né, 20 anos depois, uma crise de suprimento de energia associada fortemente à hidrologia e pela dependência que a gente tem na matriz. E só que hoje a situação é distinta, porque hoje 60% e não mais 90% como era no passado. E eu posso te afirmar que se não fossem as energias eólicas, que estão gerando acima do esperado até, que a nossa média de geração é em torno de 12%, só que nesse período de julho, agosto, setembro, a gente está gerando em torno de 20%. Nós estamos atendendo 20% do Sistema Interligado Nacional. As hidrelétricas estão atendendo em torno de 50% e já deveriam estar atendendo 70% nesse momento. E o restante, né, tem um pouco de biomassa, tem um pouco de outras fontes, mas nós precisamos, quando a crise começou a se avizinhar, né, que fala, peraí, parece que vai faltar água, o que vamos fazer? Então, é a hora que você chama todos os recursos possíveis e disponíveis para geração. E ao chamar todos os recursos possíveis e disponíveis, nós temos muitas térmicas ainda, que são térmicas que foram contratadas em 2008, para ficarem paradas, muitas nem funcionam, né? E aí tem que chamar tudo para gerar e para ajudar o sistema nessa hora. E daí é aquela história, né? Nessa hora você não discute mais preço, você discute ter ou não ter energia, e tipo, pago qualquer preço. E aí você vê preços, teve uma térmica que foi acionada a R$ 2.300 por unidade de energia, sendo que hoje nós vendemos uma eólica por 160 de unidade de energia. Então, essa crise, ainda que talvez a gente não chegue numa situação de racionamento como vivemos lá em 2001, pelas razões que eu te coloquei, tem eólica, tem outras fontes, está diversificado, e do lado da demanda tem algum gerenciamento, os grandes consumidores, os consumidores residenciais, então talvez a gente passe, aí eu tenho usado a expressão, vamos passar na trave, né, bem na trave, mas as consequências econômicas financeiras já vão acontecer, muitas empresas já estão perdendo dinheiro, já tem alguns bilhões aí em cima da mesa para serem pagos, e o pobre do consumidor é o sujeito que paga mais, né? Essas multas, que na realidade é o tal do sobrepreço que se cobra. O sinal de preço ele é relevante até para que o agente econômico ele reduza o consumo. Então, o que acontece? O fato de, no curto prazo, você não ter muita solução, a não ser termoelétricas emergenciais e subir preço, é resultado de alguma decisão tomada erradamente no passado. E aí eu sou testemunha de uma decisão errada tomada. O planejamento do Brasil melhorou muito de lá para cá, né? Até porque foi criada a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é uma empresa de excelência, ela é capaz de fazer qualquer planejamento que o país precisa. Mas existe o planejamento e existe a política. E não dá para separar essas duas coisas, até porque o planejamento ele é de exclusividade do Ministério de Minas e Energia, que determina a política do país. Então, em termos de definição de política, aconteceram alguns erros no passado recente. Eu te mostro de 2016. 2016, a Abeólica, eu coordenei esse estudo, nós levamos um estudo para o governo. Foi um ano difícil de PIB, as distribuidoras não iam declarar para contratar no leilão, igual hoje. A gente não está numa crise danada, faltando não sei quantos gigawatts, e contratam 800 mega. Qual era a oferta do leilão? A oferta do leilão era mais de 50 gigawatts. Por que não contratou? Ninguém entende por que ninguém contrata. Porque a distribuidora está com um monte de papel na gaveta, ela está com um contrato de uma garantia física que não existe. E aí, lá em 2004, quando nós mudamos o modelo, criamos o leilão, criamos um mecanismo chamado de contratação de reserva, que é aquela contratação que o governo faz, independente da declaração da distribuidora. E aí ele faz para deixar o sistema seguro.
Em 2016, nós levamos um estudo para o governo dizendo, olha, você precisa contratar 4 gigawatts de reserva. Esses 4 gigawatts vão entrar em 19, 20 e 21. E esses 4 gigawatts faria jus exatamente à falta que está acontecendo agora. E lá seriam 4 gigawatts de eólica, de solar, a R$100, a R$120. Não contratou, agora está pagando R$2.400 na boca do caixa, e quem paga é o consumidor. Então, tem um erro muito mais de política do que de planejamento nessa discussão. E o que está acontecendo hoje não foi uma decisão de hoje, foi de 4, 5 anos atrás. Perfeito, Elber. Muito obrigado pela sua análise claríssima, como sempre. A próxima vez nós vamos discutir o imposto verde, tá bom? Não deram nem espaço lá no Congresso. Agora, da conclusão que nós chegamos hoje, porque, como eu falei, eu participei de várias discussões hoje associadas ao clima e como fazer com que os países realmente sigam nessa trajetória e alcance o net zero. Não há alternativa senão criar um mercado de carbono. É o mecanismo de preço que vai resolver essa história. Não pense que os políticos vão fazer algo que seja realmente eficiente para isso, porque algum país faz, outro não. Muito obrigado, Elber. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, então agradecer mais uma vez sua presença, doutora Elber, pela palestra, por estar atendendo nosso convite mais uma vez em meio a essa agenda mais do que lotada. Sempre um prazer receber. Agradecer a presença de todos aí. E aí, só vou passar a palavra para a professora Suzana para fazer o encerramento do nosso Dia da Engenharia Mecânica. Obrigado a todos que acompanharam as palestras de hoje e até o Dia da Engenharia Mecânica de 2022. Su, passar para você agora. Obrigada, João. Então, eu também agradeço, doutora Elber, foi excelente a sua apresentação, como sempre, né? Ficamos muito felizes de tê-la aqui novamente. E encerro, então, o nosso Dia da Engenharia Mecânica e agradeço a presença de todos, dos alunos, dos palestrantes, dos professores, dos anfitriões. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Ô, Elbia. Ela saiu. Já saiu. Tudo bem, professor. Boa noite, meninos. Todo mundo falando boa noite lá no chat. Boa noite para todo mundo. Vanessa, Gustavo. Para a gravação. Vivi, eu pus para gravar também. Deixa eu parar aqui.